Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Boa noite, amigos. Está no ar o Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje a gente vai conversar sobre um problema que atinge muitas pessoas. Eu estou falando do glaucoma. Para a gente saber mitos, verdades, o que pode, o que não pode, como essa doença aparece e atrapalha a vida de muita gente, nós recebemos hoje o médico oftalmologista Marcos Alonso. Boa noite, Marcos, tudo bom? Boa noite, Guto. Vamos falar um pouquinho de glaucoma, né? Vamos desmistificar o Google um pouco, né? Tem muita coisa envolvendo o glaucoma aqui, a lenda urbana. É um tema muito abrangente, né? Porque embaixo do guarda-chuva do nome glaucoma, a gente tem uma série de subpatologias e tudo mais. A própria definição, o conceito, o diagnóstico e o tratamento mudaram muito nos últimos anos, né? A gente acaba trabalhando com as campanhas e a gente dá ênfase, enfoca um pouco mais uma parte dos glaucomas, que é o glaucoma crônico, que é bastante silencioso, que atinge mais adultos, a partir da 5ª década de vida. Aqui em Santos a gente tem uma população um pouco mais velha, né? É uma doença um pouquinho traiçoeira, porque a gente perde visão a princípio periférica, então a gente demora para perceber que está perdendo visão. Porque a visão... Então, pra gente, o que é o glaucoma? O clássico, aí depois a gente vai... Na verdade, Guto, o glaucoma não é a pressão alta do olho. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma doença neurológica, onde o nervo óptico vai morrendo, vai perdendo fibras progressivamente, e esse nervo óptico ele morre porque ele não consegue conviver com a pressão que o olho apresenta. Então a gente tem pessoas que conseguem tolerar pressões maiores e pessoas que conseguem tolerar pressões menores. Não existe um número de pressão mágico que faça com que a gente tenha certeza de que aquela pessoa está imune ao glaucoma. Não existe um número de pressão que possa dizer o senhor tem ou o senhor não tem. Até as campanhas mudaram. Antigamente a gente fazia campanhas em lugares públicos e media a pressão. Hoje, medir a pressão sozinho não consegue diagnosticar glaucoma. Eu preciso ver a pressão, eu preciso olhar o fundo de olho, o nervo óptico. Se o nervo óptico mostrar sinais de sofrimento crônico, que ele está perdendo fibra, aí a gente fecha o diagnóstico olhando o campo visual. Se ele está perdendo visão na periferia, no campo, a gente consegue, mesmo olhando de frente, a gente tem um campo periférico bastante amplo. Então a gente faz essas 3 avaliações. Existe a possibilidade dessa pessoa ter o glaucoma e não perder a visão periférica? Ou é inevitável, ele vai perder essa visão periférica? É inevitável, mas no começo a gente pode ter perda de fibras do nervo óptico e até o número de fibras reduzir dramaticamente, no começo não perde.
Então o campo visual é um dos últimos exames a se mostrar comprometido. A gente olhando o nervo óptico, a gente consegue detectar primeiro. Tem algumas dicas, a gente procura a hereditariedade, famílias que tinham glaucoma, tem determinados tipos de grau de óculos que as pessoas estão mais suscetíveis, tem raças em que o glaucoma é mais agressivo, a raça negra, o negro africano, descendente, o nervo óptico, ele é menos duradouro, então o glaucoma é mais agressivo para o negro. E, estatisticamente, os asiáticos têm mais glaucoma do que os caucasianos, do que nós, descendentes de europeus. Então a gente fica de olho para prestar atenção. Agora, o screening, o teste, a prova definitiva, é a hora que você passa pela consulta, a gente vê a visão, a gente mede a pressão, dá uma espiadinha para ver o fundo de olho e analisar o nervo óptico, se ele tem alguma característica de sofrimento, e se tiver, a gente fotografa o nervo óptico e documenta, vai fazendo o campo visual. E a gente vai baixando a pressão. Quanto que se baixa a pressão? O suficiente para que o nervo pare de evoluir com perda de fibra. Que ele pare de adoecer. E como que é feita essa redução da pressão? Então, colírios, ou cirurgia? A gente tem muitas drogas hoje que são extremamente eficientes, a gente pode associar essas drogas. Então, cirurgia a gente acaba deixando apenas para os pacientes que a gente não conseguiu controlar a pressão com os colírios, ou em casos extremos, pessoas que não conseguem pingar os colírios ou que não têm condição financeira. O Brasil tem até uns programas públicos que ajudam as pessoas a obter os colírios. A gente tem 4 categorias de colírios e eu tenho alguns pacientes que usam os 4 colírios. Simultaneamente? Simultaneamente, o que gera um outro problema, né? Uma coisa é você prescrever 4 colírios para uma pessoa de 80 anos que mora sozinha em casa. Outra coisa é ele conseguir pingar esses 4 colírios em horários diferentes. Tem gente que tem muita dificuldade, já tem outros remédios a serem tomados, a gente chama isso de aderência, você prescrever e a pessoa conseguir usar. Então a gente vai acompanhando o paciente. Se esse paciente, sob o uso dos colírios, mostra que o nervo óptico continua evoluindo para pior, aí sim a gente indica a cirurgia. Hoje se opera um pouco menos, porque os colírios são mais eficientes, mas ainda se opera bastante. E os colírios eles vão retardar essa perda de... Aí sim o colírio baixa a pressão do olho, ele inibe a produção de líquido dentro do olho ou estimula o escoamento. Com menos líquido dentro do olho, existe menos compressão sobre o nervo sem sofrer a compressão, ele se equilibra e ele vive. Agora, a gente tem algumas coisas interessantes. Tem muitos pacientes mais velhos que acabam piorando o glaucoma ou desenvolvendo o glaucoma porque a catarata aumenta tanto que ela ocupa espaço dentro do olho, um espaço importante. O líquido de dentro do olho, que é um humor aquoso, não tem tanto espaço para circular. Então, a presença de uma catarata grande faz com que esse paciente venha a ter um glaucoma. E a gente chama de glaucoma facomórfico. A catarata induziu o glaucoma. Esse camarada, eu opero da catarata, eu resolvo 2 problemas. Eu trato ele da catarata e eu acabo tirando ele do glaucoma. O glaucoma regride, então, automaticamente nesses operando a catarata? Pacientes, em quase todos os pacientes, quando eu opero a catarata, existe uma baixa da pressão. Às vezes de 1 até 2 dígitos, até 20%. Agora, nesses pacientes específicos, a pressão às vezes pode até normalizar com a retirada da catarata. Com os pacientes que têm ângulos diferentes, que são pacientes que já têm glaucomas mais avançados, se associa a cirurgia, faz a da catarata e o do glaucoma junto. A maioria dos colegas prefere tentar fazer a catarata primeiro, se não resolver, num segundo tempo faz a do glaucoma. Agora, casos mais graves, você pode operar simultaneamente a catarata e o glaucoma. Necessariamente, quem tem um pai ou um avô com catarata vai ter catarata ou não é bem assim? Ou isso é levado bastante em consideração? A catarata já muda um pouquinho, porque a catarata, mais do que uma doença, é o ciclo evolutivo, é o envelhecimento do cristalino. Então, a catarata, todos nós vamos ter em algum grau, quanto mais você viver, maior será. Agora, tem muita gente que vai ter a catarata e não vai desenvolver o glaucoma. Então, o glaucoma, a hereditariedade é mais importante do que a catarata. A catarata a gente admite que quem viver bastante vai ter. Todo mundo, não dá para escapar, todo mundo vai ter. Aqueles que têm antecedente de glaucoma podem ter o glaucoma até antes de ter a catarata. E a maioria deles se agrava com o surgimento da catarata, né? E agora eu vou fazer a pergunta em relação ao glaucoma. Quem teve um pai, então, um avô com glaucoma, fatalmente vai desenvolver o glaucoma? Talvez não, porque a penetrância é incompleta, mas ele tem uma chance muito maior de ter do que, de repente, eu que não tenho nenhuma pessoa com glaucoma na família. Por isso que é tão importante, na rotina da consulta oftalmológica, aquela olhadinha que o médico dá no fundo de olho, ele olha as coisas nobres do fundo de olho, a mácula, que é o centro da visão, e o nervo óptico.
Se ele encontrar no nervo óptico alguma evidência de glaucoma, e que a gente está treinado para pesquisar isso, são escavações, a simetria de um nervo em relação ao outro. O nervo ele é redondinho e a gente consegue medir as fibras mais ou menos em setores de 10%. Então a gente vai dizendo, esse nervo está escavado. Você fraciona o círculo. Isso, exatamente. Ocular, e aí vai olhando. A gente pode fazer isso visualmente e anotar na ficha. Eu acho que esse nervo está escavado 30% no olho direito e 40% no olho esquerdo. O fato de ser assimétrico de um olho para o outro já chama atenção. Se ele tiver uma escavação que seja maior no eixo vertical do que no horizontal, também é uma evidência que pode ser glaucoma. E a gente tem algumas formas de estudar os vasos. Se você tiver na dúvida, a gente tem exames mais sofisticados, que são os tomógrafos. A gente faz um exame do nervo óptico, aí ele faz uma medida bem precisa. Ele mede e compara o nervo óptico de um olho com o do outro olho e compara esse nervo óptico com a população geral, a média, para saber se aquele olho tem uma chance maior ou menor de ser. Então a ideia hoje, Guto, é que a tecnologia ajude a gente a diagnosticar precoce. Por exemplo, o campo visual é um exame muito difundido, mas só vai dar positivo quando ele já perdeu bastante fibra. Eu queria tentar pegar antes. Como fazer esse exame precoce? Você vai responder depois do nosso intervalo. Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Santa Casa e você já está de volta. Hoje o nosso programa recebe o médico oftalmologista Marcos Alonso. A gente hoje fala sobre glaucoma, até porque no último dia 26 de maio, foi comemorado o Dia Internacional de Combate ao Glaucoma. Doutor Marcos Alonso, muito vem se falando, há décadas se fala, em relação a cannabis no tratamento do glaucoma, que o princípio ativo TH6, ele agiria controlando a pressão ocular. Eu queria saber de você se isso é verdade, se é lenda, se é um lobby de quem quer que a droga, enfim, seja usada para esse tipo de finalidade medicinal. Eu queria saber de você se... É um assunto polêmico, mas fundamento científico existe, Guto. Quer dizer, o THC, o tetraidrocarbinol, ele causa uma vasodilatação no olho e ele tem um mecanismo que faz com que a pressão do olho realmente baixe. Então é previsto em alguns estados americanos o uso do THC regulamentado para pacientes refratários ao tratamento normal. E é interessante porque realmente funciona, o fundamento existe. É que existem tantas outras opções de drogas mais simples e menos polêmicas e com menos efeitos colaterais, né? Hoje a gente tem colírios fantásticos que com uma gota dura 24 horas dentro do olho. Mas que esses colírios, eles têm algum princípio? Não tem. Eles não têm nenhuma analogia com a maconha, mas que funciona. Virou um mito, a gente vê no cinema americano, né? O camarada é parado pela polícia com a maconha e fala, eu tenho glaucoma. Estou fazendo tratamento para glaucoma. Algumas velhinhas, a gente recentemente viu uma história de uma senhorinha que plantava não sei quantos, na Austrália era doente, tinha uma carteirinha. Né? Cada país tem uma legislação, né? Tem uns que liberam para uso de lazer recreativo, outros para inapetência, os pacientes com cânceres avançados e tudo mais. Mas o do glaucoma é muito engraçado, porque no Brasil a gente não tem essa cultura, mas a indústria farmacêutica avançou tanto que hoje passou acabou realmente a ser uma lenda. Passou a ser uma lenda, mas curiosamente a gente tem alguns colírios que são muito modernos de glaucoma e que a gente consegue pingar no olho do paciente uma vez só, que são feitos à base de prostaglandina, que deixa o olho vermelho. A pressão baixa muito, só que o paciente fica infeliz, porque esteticamente o olho fica vermelho e tem toda uma carga social, né? A gente estava comentando aqui fora do ar, Exatamente. Tem um paciente que é religioso, ou que é professor, ele fala, eu não posso chegar com esse olho vermelho. Imagina um professor de cursinho, chegar lá com uma cara de boêmio, de que eu tomei para dar aula de matemática e que eu usei droga e tudo mais. E alguns desses colírios têm efeitos colaterais desagradáveis, a gente tenta controlar. A prostaglandina faz os cílios crescer, por exemplo. As mulheres gostam, os homens não. Eu ia falar isso. Inclusive essa droga que a gente escuta falar, que é usada para os cílios crescerem das mulheres, é derivado da medicação do colírio. Quem tem a pele muito clarinha, a pele pode ficar escura, fica que nem uma olheira. Então aí as mulheres já não gostam, que tem a pele muito clara, o olho fica vermelho. Com o passar das semanas de tratamento, isso vai diminuindo um pouco. Mas tem paciente que não gosta. Tem alguns colírios para glaucoma que são feitos de beta-bloqueadores, que são de baixo custo. Mas se você tiver uma arritmia, um marca-passo, uma asma, uma bronquite, pode intensificar. Não pode usar, então, não posso usar concomitantemente com algum remédio de hipertensão. É engraçado isso, porque a gente de vez em quando tem que dar uma olhada na medicação, porque são 4 drogas específicas. Né? Um é o beta-bloqueador, que ele é uma excelente droga, mas tem algumas contraindicações. Tem o alfa-agonista. Tem inibidor da ECA, que funciona muito bem, mas a maioria deles funciona bem associados. O custo do tratamento também vai elevando, porque eu tenho pacientes com 4 colírios, se você imaginar que o uso é para o resto da vida, não é uma conta barata, né? A maioria das empresas de farmacêutica fazem os cartões, tipo de insulina para você comprar mais barato. Há uns anos o Estado tem algumas... O Estado subsidia esse O Estado subsidia, se você comprovar, levar os exames que você tem, você recebe uma carteirinha e recebe as drogas. A indústria farmacêutica conseguiu fundir 2 drogas em alguns colírios para facilitar. Isso tudo ajuda, né? A gente tem um leque muito amplo, a gente consegue diagnosticar antes, a gente consegue fazer um screening, uma peneira, para que a gente tenha menos pessoas aposentadas ou cegas por glaucoma. E o tratamento melhorou bastante também. A cirurgia a gente ainda faz, a cirurgia é uma cirurgia bonita, difícil, que é a trabeculectomia. Você tem que fazer uma fístulazinha para que a pressão do olho baixe. É uma coisa bem artesanal ainda, né? Com toda a tecnologia que tem na medicina. Existem implantes valvulares, você pode colocar umas válvulas no olho. Mas a cirurgia hoje
é menos feita. A medicina tem disso, né? Eu lembro quando eu fazia a faculdade de medicina, o camarada tinha úlcera e operava o estômago. Aí começaram a vir essas drogas fantásticas para tratar gastrite, bloqueadores de bomba e tudo mais. Hoje se fala pouquíssimo disso. O cirurgião de estômago ficou até durante uns anos ocioso, até surgir as grandes cirurgias bariátricas, eles voltarem a ter um nicho interessante para mexer. Agora, as drogas no glaucoma são muito boas. O interessante é tratar cedo, diagnosticar cedo, e escolher a droga que faça com que o defeito no campo e o nervo óptico não piore. Que o pessoal pergunta, baixar quanto? A gente chama de pressão-alvo aquela, eu baixei o suficiente para que o defeito no nervo óptico cesse, ele não pode ir piorando. Por isso que a gente fica fotografando o paciente a cada 4 meses, fazendo o campo visual. Porque isso pode voltar? E tem coisas ruins, porque assim, algumas pessoas no começo do uso do colírio, o colírio faz muito efeito. Com o passar de alguns anos, o colírio vai perdendo um pouco o efeito. É taquifilaxia. Às vezes eu pego o paciente mais velhinho e explico. Ele fala, mas estava tão bem. Eu falei, mas é igual o álcool. Se eu der álcool... Você vai ter que tomar uma cervejinha a mais, né? Se cerveja todo dia, você tem que tomar mais. Aí a gente tem que trocar drogas, trocar horários. E aí fazer um rearranjo com novas drogas. E troca os horários, troca a droga. Tem algumas drogas que tem alguns conservantes que são mais agressivos para o olho. É uma especialidade muito interessante dentro da oftalmologia e principalmente dentro de uma cidade que nem Santos, né? Isso a gente está falando só do crônico, né? Sim. Não falamos do agudo, que é um glaucoma de emergência, não falamos do congênito, que é uma tragédia, que são casos difíceis, cirúrgicos. A gente tem alguns glaucomas induzidos por droga. Por exemplo, algum induzido cortisona, né? Às vezes a gente usa a cortisona no pós-operatório de outra doença, ou numa inflamação, numa uveíte, e esse paciente de tanto usar o colírio pode subir a pressão e causar um glaucoma. Tem gente que compra o colírio de cortisona na farmácia e pinga porque o olho desinflama. Fica branquinho. E fica usando e piora. Tem alguns pós-operatórios, algumas cirurgias que você opera e pode subir um pouco a pressão e você pode danificar um pouco o nervo. O ruim é que o nervo, uma vez danificado, o que perdeu não volta. Então a gente entra com o colírio ou indica a cirurgia para preservar o que ainda tem de nervo e de campo visual. Então, às vezes, você tem pacientes que têm grandes perdas, você vai fazer a cirurgia para salvar o que sobrou. O que já perdeu da periferia não volta. Tudo bem que o que preserve a visão central, que é a mais nobre, mas sem o campo periférico a gente se atrapalha um pouquinho. Fica complicado, por exemplo, para dirigir. Fica muito difícil de dirigir, você esbarra nos objetos, você raspa o carro e tudo mais. É uma doença que limita. Quando é bilateral, a maioria dos glaucomas crônicos são bilaterais, embora assimétricos, tem muita gente que se aposentou porque não conseguia levar a profissão adiante por perda de campo. Ele tem um pequeno tubo, naquele tubinho a visão é boa, mas o tubo é tão pequeno que limita a profissão dele, né? Uma coisa interessante que você falou da questão da aparência dos olhos, eles estando muito vermelhos. Essa questão do boca a boca, olha, eu usei o tal colírio e para mim funcionou. As pessoas às vezes acham que o colírio não vai fazer mal, Infelizmente. O que você poderia explicar para essas pessoas? Fazer a comadre, né? O colírio olha, que ficou bom e os nossos olhos, a vista é um... Eu acho que nos últimos anos diminuiu um pouquinho. Teve uma medida saudável, que foi colírio antibiótico, já não é mais vendido sem prescrição. Porque antigamente, no passado, ficava na mesma prateleira que um colírio... Comprava qualquer coisa, você realmente comprava qualquer coisa. Os colírios do glaucoma, embora você possa comprá-los, acontece menos porque são colírios, a maioria deles de alto custo. Então quem compra usa o remédio até o fim. E você tem que ir com a receita. Tem que ir com a receita. E diferente do antibiótico que você usa um período, a maioria desses colírios você vai usar em períodos longos. Então a pessoa normalmente usa o colírio até o fim antes de comprar um outro. O que acontece é por problema financeiro, olha, eu não encontrei esse, mas eu troquei por esse. Alguns colírios até são equivalentes, algumas associações são interessantes. Mas a ideia, toda vez que você for trocar, você entrar em contato com quem te prescreveu para saber se vale a pena, se você não tem nenhum efeito colateral à droga. De repente você mistura um beta-bloqueador, que é uma droga mais barata, e você tem asma e você tem uma crise de bronquite, ou você tem uma arritmia cardíaca e piora a arritmia cardíaca. Então não é bom usar porque a absorção é grande. Eu até peço para os pacientes, quando pinga o colírio, comprimir do lado do nariz para que o colírio fique mais no olho e absorva menos sistêmico, porque de tanto usar o colírio tem um pouco de absorção para o corpo. Essas drogas, elas conseguem estimular alguns receptores de outros órgãos, como o pulmão e o coração à distância. Então o beta-bloqueador pode diminuir a frequência cardíaca.
Você pode lentificar o coração usando o colírio. Sem saber? Sem saber. Em algumas das vezes? Então, às vezes o paciente fala, puxa, eu estou usando colírio, mas eu estou mole, não estou me sentindo bem. Você vai pegar o pulso e diminuiu. Você para a droga, ou você conversa com o cardiologista e tudo mais. Então, não é colírio para usar da comadre, do compadre, porque sobrou. Curiosamente, a gente fala muito com o paciente pelo smartphone, né, WhatsApp e tudo mais. A gente está numa fase que tem menos dinheiro circulante, as pessoas sentem o peso das coisas e existe todo um mercado de amostra grátis. Doutor, eu não estou conseguindo colírio, eu vou me inscrever em alguma entidade pública para receber, será que eu não tenho um pouco de amostra desse ou daquele e tudo mais? Isso acontece com muita frequência. Mas eu acho que a gente tem uma certa retaguarda, tem uma malha de genéricos que ajudam um pouquinho, né? Similares, a maioria dos colírios é de confiança, ajuda bastante. Hoje a gente tem muito menos gente cega por glaucoma, isso é fato, né? Pelo menos em grandes centros, uma cidade que nem essa, que tem universidade e tudo mais. Onde existe uma tem um nível estrutura para atender esse tipo de Santos paciente. tem um nível de medicina alto, a gente tem suas falhas e tal, mas se você comparar a medicina local, pública e privada, a medicina é muito boa, comparando com o Brasil em geral. A gente tem um nível de medicina, oftalmologia então nem se fala, a oftalmologia de Santos é muito boa. Então, minimiza um pouquinho, né? Tem dois centros de residência médica, universidade. Isso difunde informação. No glaucoma, informação é importante. É fundamental. Né? O dia que você coloca numa grande emissora de televisão uma doença, ela difunde. Eu me lembro quando eu fazia plantão em banco de olhos e, por exemplo, o Mussum morreu dos Trapalhões e a família queria doar os órgãos. Eu trabalhava como captador de órgãos. Naquela semana, a gente teve um aumento assim, de 1000% na doação de órgãos. Por causa do exemplo de uma pessoa pública. Depois teve aquela novela da TV Globo, que a Bruna Lombardi morre, a outra fica com o coração... Explode o coração. Explode, aí doa-se tudo e tudo mais. Né? Então seria interessante ter algum personagem de uma grande novela, de um grande seriado aí com glaucoma. Isso difundiria mais do que... Nossa, a televisão chega é mais democrático, né? Marcos Alonso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pela presença. Voltará mais vezes aqui. Eu venho, eu estou em casa aqui. Telespectador amigo, muito obrigado. Santa Casa e você volta na semana que vem. Um abraço. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Com o objetivo de atender cada vez melhor,
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.